Hello, babies! Boa manhã, bom dia, boa hora do almoço, boa tarde, como vocês estão? Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento da paralisia facial e eu, junto com a equipe fantástica, a gente tem a missão de fazer a diferença na vida dos pacientes com paralisia facial, seja através dos nossos atendimentos ou ensinando os profissionais também. Então, boa segunda-feira para vocês, como vocês estão? Muito bem, muito bem. Hoje é a live de perguntas e respostas, então eu alterno uma live de análise de movimento, outra live de perguntas e respostas e de vez em quando aparece uma live específica aí pra gente conversar. Muito bem, oi Amélia, oi Cristiano, tudo bom? Como você está? E alguém mais me falando? Oi Leonice. Muito bem, muito bem. Eu já coloquei uma caixinha de perguntas hoje de manhã, então eu já tenho algumas perguntinhas, mas o foco é você que tá aí me vendo e querendo saber mais sobre tanto o tratamento de paralisia facial quanto a paralisia em si, às vezes o que interfere, como pode ajudar. Então, quando vocês mandarem pergunta, a prioridade é de vocês, mas eu vou começar com as perguntas do pessoal que já mandou hoje de manhã. Bom, então a Roscleide me perguntou assim: a pele mais aderida do lado da paralisia dificulta o movimento do paciente? Eu estava escrevendo exatamente sobre isso antes de entrar nessa live. Estou escrevendo um capítulo de um livro e eu estava falando justamente sobre a interferência da pele no movimento do rosto através de uma limitação, digamos assim, desse movimento. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de movimento, a gente tem que pensar em todos os aspectos que interferem no movimento facial. Claro, a gente pode pensar em outras estruturas, braço, perna, mas aqui a gente está falando sobre movimento facial. Então, quais são os elementos que interferem no movimento? A gente tem, óbvio, o nervo facial, que é o nosso maior elemento aqui, sobre o que mais a gente fala. O que vem antes dele, que são as estruturas do sistema nervoso central, que são as que controlam o movimento, também elas interferem. O músculo interfere? Interfere. E a pele interfere? Interfere também. Não só a pele, como aquele tecido que está embaixo da pele, que é o sistema músculo aponeurótico, que fica ali entre a pele e o músculo, ele também interfere. Então, vamos pensar assim. Se eu promovo uma contração no músculo, então eu estou lá trabalhando como fisioterapeuta, eu promovo uma contração, estimulo o paciente, direciono o paciente, ele contrai. Se a pele está rígida ou grudada numa outra região, eu vou conseguir ter movimento? Não vou. Então imagina assim, você tá lá e tem uma toalha em cima da mesa. E você é o músculo, tá? Você é o músculo, você quer movimentar a pele, porque é isso que o músculo faz, certo? Ele movimenta a pele do rosto. Então, se eu sorrio, eu tô movimentando a pele, ó, alongando essa pele aqui, combinado? Então, eu vou lá e quero movimentar a pele, que é a toalha. E aí você coloca, vamos pensar, um leitão à pururuca maravilhoso em cima da mesa. Eu vou conseguir mobilizar essa pele, mesmo eu sendo o músculo que eu tenho a capacidade de movimentar aquela pele, eu não vou conseguir. Então, o que acontece? Se essa pele está mais aderida, que é o leitão à pururuca em cima da toalha, eu também não vou conseguir ter o movimento adequado. Eu preciso tirar esse leitão para aí sim conseguir movimentar a toalha, para aí sim conseguir movimentar a pele e melhorar o movimento. Então, vou dar um exemplo no rosto mesmo, tá? Vamos dizer que você quer melhorar o sorriso. E você tem uma aderência na região do queixo, tá? Então aqui tem uma aderência, certo? E eu vou querer sorrir. Olha o que acontece com a minha boca, ó. Eu tô sorrindo igual dos dois lados, ó a marca do suco aqui. Só que eu tenho uma aderência da minha pele no osso. Então eu não vou conseguir sorrir igual, tá bom? Muito bem. Vamos ver as próximas perguntas aqui.
Tatiane, 4 meses de paralisia, sorriso melhorou, mas o bico não vai. O que fazer para ajudar a melhorar? Várias informações nessa mensagem, Tati. Para o movimento acontecer, a gente já falou que tem, né? Que tem que ter o nervo, tem que ter a parte de controle superior, a pele tem que estar livre. Mas o que mais precisa acontecer? Não pode ter ninguém impedindo, restringindo o meu movimento. O movimento não envolve somente a contração de um músculo desejado, o músculo do sorriso. Ele envolve também o relaxamento de outros músculos. Então, se você quer fazer o músculo do orbicular dos lábios para fazer o movimento de assoprar, ou bico, que a gente não gosta muito de usar esse nome, mas a gente sabe que é bem comum utilizar, a gente precisa contrair o orbicular do lábio. Se você está me falando que o seu sorriso melhorou, eu entendo que você tem contração muscular no rosto. E eu nunca vi, e olha que eu já vi muito paciente nessa vida, hein? O músculo do sorriso começar a contrair e o do lábio não. Então eu posso apostar com você que você tem capacidade de contração no músculo ao redor da boca. Você tem capacidade de contração, mas você não tem o movimento como você gostaria. E aí o que acontece? Eu preciso ver o porquê. O seu nervo deve estar funcionando. Pode não estar perfeito, mas ele está funcionando, porque está passando a contração. Você tem o músculo do orbicular do lábio, que eu tenho certeza que também está contraindo. Só que o que está acontecendo? Junto com o músculo orbicular do lábio, outros músculos também estão contraindo. Então, quando você vai fazer esse movimento, muito provavelmente esse músculo aqui que chama bucinador e que puxa a boca para trás está contraindo junto. Muito provavelmente algum dos músculos do sorriso não está conseguindo relaxar e está contraindo junto. Às vezes até o músculo depressor do ângulo da boca está contraindo junto e não está relaxando. Então, ao invés de fazer, o que acontece? Portanto, não é o orbicular que está faltando contração. O que está faltando é relaxamento desses outros músculos. Então, para ajudar, não adianta fazer força. Para ajudar, precisamos fazer com que esses músculos relaxem. E como é que esses músculos vão relaxar? Primeiro, pensando em qual motivo eles estão contraindo e não conseguir relaxar. E isso não é motivo no próprio músculo. É motivo lá dentro, tanto no nervo quanto no comando sobre esse nervo. Então, para a gente melhorar esse músculo que está contraindo e não consegue relaxar, não adianta eu mexer no músculo, não adianta fazer massagem. Eu preciso, através de técnicas de fisioterapia, e aí são técnicas mesmo, tá? Não é alguma coisa que outra profissão consegue fazer. Técnicas especialmente de quem é especializado em paralisia facial. Vai te conduzir a ensinar o seu nervo lá dentro a mandar a informação para o lugar correto e desligar os outros, certo? Tati, me fala se você entendeu. Carla, o olho do lado da paralisia ficou menor, a parte da pálpebra superior. O que fazer para melhorar esse olhar? A explicação geral, Carla, é muito semelhante ao que eu falei com relação a Tati. Esse músculo ele está contraindo e esse daqui ele pode ser. Nessa explicação eu preciso olhar o seu rosto para dizer qual parte que é. Mas ele pode ser tanto uma contração de orbicular do olho e aí acontece isso daqui, certo? Ou às vezes uma contração dessa porção junto com essa e que acontece isso daqui. E algumas raras vezes é a pálpebra mesmo. Então o seu olho está quase do tamanho adequado, só que a pálpebra está mais contraída e ela acaba descendo um pouquinho mais. Independente da situação, é a mesma coisa, né? Músculos que estão contraindo no momento que não deveria contrair. Então, no repouso, você não deveria ter essa contração neste nível do lado que você teve a paralisia.
Eles deveriam estar relaxados, não totalmente relaxados, mas parcialmente, para ficar igual ao outro lado. Então, para que tenha uma melhora desse olho menor, é preciso que a gente faça um tratamento para te ensinar, ou seja, ensinar o seu nervo a parar de mandar essas informações no momento que não deveria, tá? Então, o que você pode fazer para melhorar, por exemplo, não fazer nenhum exercício de esforço. Esse vai te atrapalhar. Outra coisa, não tentar arregalar o olho, porque isso também vai piorar a situação. Às vezes, parar de fazer coisas que estão atrapalhando já ajuda um pouco, tá? Outra coisa, sair com óculos escuro. Não ficar no lugar que o olho fica mais irritado, que você vai acabar contraindo mais. Isso tudo pode ajudar, mas não vai melhorar totalmente, porque você pode ajudar um pouco e daqui a pouco ele volta. Para mudar isso é só mexendo no nervo mesmo. Vamos ver o que mais temos aqui. Lorena, se você mandou no WhatsApp da equipe, que é o que a gente tem aqui no site, a gente vai voltar a responder hoje, né? Porque foi o final de semana, sexta-feira, sábado, domingo, a gente vai voltar a responder hoje, tá bom? Mas me manda uma mensagem no direct pra gente conversar já. Meu sorriso, na hora que eu vou sorrir, ele sobe o lábio, mas ele não vai pro lado como o movimento normal. Ele não vai pro lado como o normal. Temos vários motivos aqui, Kelly. Ao sorrir, claro que eu precisava analisar, né? Mas ao sorrir, você consegue mostrar os dentes, certo? Então, esses músculos aqui conseguem fazer uma tração sem que nada impeça eles de tracionar. Porque tem paciente, por exemplo, que ele não consegue nem subir, mas não é porque não tem força, é que outro músculo tá puxando. E aí, quando ele não vai pro lado, a gente pode ter uma questão que eu não acho que o seu é de bucinador, porque senão do seu bucinador ficaria o cantinho da boca preso. Mas eu posso ter uma questão dele muito para cima e não vai na diagonal. Então, tem também essa situação em que você vai sorrir e ao invés dele distribuir para cima como um todo, o sorriso é como um leque, tá? Na contração muscular. Ele pode, em vez de distribuir, ele fica muito direcionado para cima. Então, se eu tenho uma força muito grande para cima, ele não consigo abrir, porque ela está muito direcionada para cima. Então, esse pode ser uma situação, né, de sorrir muito, querendo mostrar os dentes, ele acaba indo mais para cima do que para o lado, tá bom? Muito bem. A Leila perguntou hoje de manhã, quando se estabiliza as cinesias e as contraturas, ou não se estabilizam? Sim, elas se estabilizam, então elas vão se instalando a partir do 4º mês até o 12º mês, só que nesse período elas vão piorando, infelizmente, e mais cinesias vão aparecendo, só que até 12º mês, 1 ano aí da lesão, elas começam a se estabilizar. A partir do 9º mês, ela já começa a contrair, já começa a mudar menos, tá? Ela já começa a ficar mais estável realmente, mas ainda pode. Aí, a partir de 12, ela pode piorar? Pode, mas aí não é mais por uma questão do nervo, da regeneração nervosa. Aí ela pode piorar por motivos externos. Então, ela se estabiliza em torno de 12 meses, teoricamente não pioraria muito, mas ela pode sim piorar por fatores externos. Se você está fazendo um tratamento inadequado, se você faz treinamento de força para o rosto, se você está com muita tensão e tensão mesmo de estresse e não faz tratamento nenhum, tudo isso faz com que o músculo se contraia cada vez mais e aí a cincinesia piora, tá bom? Carol. Estou com paralisia há 11 dias e sinto um pouco de dor no rosto. Isso seria normal? Carol, se você tá falando em dor no rosto, dor aqui mesmo, tá? Na bochecha mesmo, é normal. Mas também... Por que é normal? Porque
o rosto passou por um processo de perda de movimento, então as fibras musculares não estão prontas para contrair de novo. Imagina que assim, você precisa perde todo o movimento e aí elas vão começando a contrair devagar. Uma, depois outra, depois outra, depois outra. Só que essas que já começaram a contrair, você tá dando a carga como se estivesse todas contraindo. Então você continua sorrindo, continua falando, continua movimentando. Não sei que tratamento você está fazendo, mas talvez na pior situação está fazendo exercício de mímica, está fazendo eletroestimulação. E você tem uma fibra que está convalescendo ainda, então ela está se recuperando, ela não está ok, ela perdeu muita força. Que pode não ser a quantidade total de fibras contraindo e você tá, malhando ela. O que ela vai fazer? Cansar. Essa dor que você tá sentindo é dor muscular, como se fosse uma dor de academia. Então você tá sobrecarregando demais as suas fibras musculares e por isso você sente dor. E isso é ruim. Apesar de ser normal acontecer, é ruim. Porque fibra cansada, fibra sobrecarregada, libera um monte de substância que vai fazer começo da nossa live hoje, gerar aderência nos tecidos. Porque libera muitas substâncias que vão grudar. Então isso é péssimo, tá bom? Então, o que você pode fazer? Bolsa de água morna. Bota a bolsa de água morna 10 minutinhos. Para de fazer exercícios de mímica. Tudo isso para relaxar essa musculatura e você não começar com um movimento compensatório, porque quando você tem dor, que nem você sai da academia e você tem dor, você consegue andar direito? Não consegue. E você vai fazer movimento compensatório. A rosto é a mesma coisa. As fibras não vão se contrair se tá doendo, elas vão, contrair outras fibras que não é o que deveria acontecer. Tá bom, Carol? Bom, meu filho teve paralisia facial dia 14 de maio, tá? Nós estamos no dia 10, certo? Começou a fisioterapia semana passada porque fez uma cirurgia e não podia começar antes, perfeito. Quem diz quando começar a cirurgia é o cirurgião, tá? É ele que vai definir quando pode começar, então tá perfeito. Ele já tá um pouco melhor. O que posso fazer para ajudar? Ele tem 8 anos. Olha, o melhor que você pode fazer nessa situação não tem nada a ver com fisioterapia. Não tem nada a ver com isso. Claro que você pode ajudar e eu vou falar como. Mas o melhor que você pode fazer é estar do lado dele, que provavelmente você já está, e falar para ele e mostrar para ele que ele continua sendo especial da mesma forma, porque ele continua mais forte agora, mais especial agora. Eu tô tentando lembrar do meu filho com 8 anos, do Rafa com 8. Para mim não foi uma época fácil. Hoje em dia o Rafa fala muito sobre como ele tá sentindo, o que tá acontecendo, o que ele tá pensando. Quando ele tinha 8 anos, ele não falava sobre essas situações. E foi um trabalho muito grande de eu ir conversando com ele e mostrando as minhas situações, as minhas dificuldades, para que hoje ele seja esse menino que conversa comigo. Eu não sei como que é o seu filho, eu não sei, depois você me fala o nome dele. Eu não sei como ele é, mas às vezes eles sentem muito mais do que eles falam e do que eles transparecem. Então, a primeira coisa mais importante que você pode fazer é estar do lado dele, mas estar do lado dele num sentido de presença, de conversa, de você falar sobre você também. E não ser por palavras vazias, que eu sei que você não fala, mas que às vezes a gente escapa. O que é palavra vazia pra mim? Ai, filho, você tá perfeito. Ele sabe que ele tá diferente. E você falar isso
vai dar uma confusão para ele, entendeu? Porque ele sente, ele sabe, ele olha no espelho que ele não tá igual ao que ele tava antes, fisicamente. E a gente falar que tá tudo bem, que ele tá ótimo, que tá igual, tá... Ele vai falar, mas eu não tô sentindo isso. Então dá pra acreditar no que minha mãe tá falando? Eu não sei se você faz isso, tá, Cris? Eu tô só falando as coisas que eu penso nessa situação, porque essa pra mim, a minha maior preocupação, principalmente com criança, é com o lado emocional. É com a gente dar esse suporte. E não considerá-los como crianças que não entendem. De novo, eu não sei se isso acontece isso aí ou não. Me perdoa se tudo que eu tô falando aqui não tiver nada a ver, tá bom? Eu peço desculpas, mas é isso que eu penso. Porque eu penso na situação de se acontecesse comigo aqui, como que eu agiria com o Rafa? E de certa forma, às vezes a gente age, né? Porque eles têm as inseguranças deles também. Então, mostrar, não só falar que você é especial, mostrar outras coisas que ele é especial, por que você o ama, por que ele é importante, por que ele ser diferente também é relevante no bom sentido, porque ele também é diferente em diversas outras coisas. E também ensiná-lo ou conversar sobre formas de lidar com a situação, porque pode ser que ele vá passar por situações difíceis e você não vai estar lá para ajudá-lo, tá? E aí ensiná-lo sobre isso é fundamental também. Com relação à parte física dele, a coisa que você tem que garantir é que o profissional que ele está fazendo fisioterapia saiba muito sobre paralisia facial. Não pode ser um fisioterapeuta generalista ou um fisioterapeuta que fala assim, eu tenho experiência, eu já atendi. Ter experiência não é saber atender, tá? Então, a primeira coisa que você tem que garantir é isso. Porque, no caso de cirurgia, é uma situação mais complicada, é um tratamento mais complicado. Então, quem vai fazer o tratamento que tem que saber muito. E aí, essa profissional vai te orientar sobre o que você tem que fazer, tá? Mas garanta isso. Vamos ver o que mais. Bebete Silvia, minha filha tratou com você, ela teve há 1 ano e o olho dela fecha quando ela dá risada. Bebete, me fala o nome da sua filha que eu não lembro. O que pode acontecer? É aquilo que a gente falou. As cincinesias e as sequelas, elas, uma vez instaladas, elas infelizmente não somem, mas elas diminuem, tá? E isso depende sim do tratamento e depende do quanto tempo fez o tratamento, né? Então a gente pode interferir nesse sentido de trazer melhora. Tem uma limitação? Tem, porque a limitação é do nervo. A gente não vai conseguir restabelecer exatamente como era antes, nem a fisioterapia, nem cirurgia, nem nada. Mas o nosso objetivo quando o paciente tem alguma sequela é diminuir essa sequela, diminuir o máximo possível. Por isso que o nosso tratamento ele sempre vai buscando qual é o máximo que o paciente traz, qual é o máximo que a gente pode conseguir, tá bom? Carol, você que acabou de ter a lesão, musculação não tá indicada agora você fazer nesse momento, tá? Porque ele sim pode interferir, ele vai puxar muito o seu rosto para baixo e isso vai atrapalhar a evolução dele, tá bom? Oi, bom dia. Vamos lá. Paralisia facial gera alguma tensão do pescoço para a nuca? A gente tem alguns fatores que podem gerar uma tensão. O primeiro é o músculo platisma, que é esse que fica bem aqui, ó, tá? Então ele é bem grandão, ele fica aqui e ele sim pode ter, ele faz parte da inervação do nervo facial e ele pode puxar sim o rosto, então causa uma tensão. Outra coisa é o nosso músculo frontal, que é esse daqui da testa que levanta a sobrancelha, ele é um músculo occipito frontal. Então, aqui ele contrai para cá e aqui ele contrai para cá. Se eu não tô contraindo adequadamente aqui, ó, se eu solto, o que vai acontecer? Ele vai contrair mais atrás. Então, pode ter uma tensão. Outra coisa,
você pode estar fazendo muita força nos movimentos. E aí você tem muita tensão no pescoço. Então, fazer forçado o movimento também aumenta o pescoço, a tensão no pescoço, mas aí é no músculo trapézio mesmo, o músculo que a gente fica tenso quando está estressado. Tá bom, Morena. É Morena, né? Vamos lá. A Júnia perguntou, qual é o tempo de cura do nervo facial? A gente não pode falar em cura, tá? Porque todo o processo a gente pode falar de regeneração e pode falar de reinervação, mas não cura, porque toda lesão, por mais que seja mínima, bem pequenininha, que você tenha uma recuperação completa nesses 3 primeiros meses, ele vai provocar uma alteração no nervo. Então, ele vai provocar, o nervo não fica igual, tá? Então, ele pode provocar. A questão é, quanto maior a lesão, mais ele demora nesse processo de regeneração e reinervação. É a mesma coisa, você vai reformar uma casa, vai reformar só um cômodo, é um tempo. Você vai reformar a casa inteira, é muito mais tempo. Então, você precisa ver qual é o tempo, o grau da lesão. E aí, o que acontece? A gente começa, quando é uma lesão que teve uma recuperação completa, a tendência é que com 3 meses o nervo já esteja bem funcionante, adequado, mas não necessariamente ele está totalmente finalizado. Por quê? A gente não falou que a gente tem mudança em até 1 ano da lesão? Então, até 1 ano da lesão, o nervo vai estar sendo modificado. Então, eu não consigo dizer para você qual é o tempo de cura, porque eu não acho que tem essa cura completa, mas o processo de degeneração, regeneração e reinervação, que é todo o processo que acontece depois de uma paralisia facial, né, de uma lesão no nervo facial, ele dura cerca de 1 ano, tá bom? Vamos lá. A Márcia perguntou, quais são as técnicas mais recomendadas para reinervação? Olha, existem diversas técnicas para cirurgia de reinervação. E a cirurgia de reinervação, ela é uma cirurgia que é feita quando há uma secção do nervo facial ou uma lesão completa do nervo facial. E aí a gente vai trazer essa cirurgia de reanimação, de reinervação. A quantidade de cirurgias que existem hoje é bem grande. Quem vai tomar essa decisão é o cirurgião, o neurocirurgião. Porque ele precisa ver qual a integridade, o quanto tem de nervo facial, o quanto tem de saúde muscular, o quanto tem de outros nervos que ele vai poder utilizar ou não, como é o rosto do paciente, tá? Então, tudo isso ele vai avaliar. E aí a gente tem diversas. A gente tem uma que é a própria reinervação e que o cirurgião pega um pedaço de um nervo lá da perna e põe no nervo mesmo que estava funcionando e que agora não está mais para fazer essa reinervação. Então ele só faz um enxerto de um nervo. Tem uma outra que pega-se um pedaço do nervo que mexe a língua, que é o hipoglosso, e você faz uma bifurcação, então um pedaço continua indo para a língua, outro pedaço ele vai para o nervo facial, então a mesma atividade que vai para o músculo da língua vai para o rosto, gerando as expressões faciais. Com alteração? Sim, com alteração. Toda cirurgia tem alteração na sua recuperação, tá? Não é fazer a cirurgia e voltar 100% como estava antes, mas é muito melhor porque tem movimento. A outra é do nervo massetérico, que é o nervo de contrair o masseter. E pega ele e leva no nervo facial também. E aí, toda vez que morde, ele vai provocar uma ativação do nervo facial. Uma outra cirurgia é o que a gente chama de crossface. Então, ele pega o nervo que está do lado que não tinha lesão, põe aquele enxerto, que nem eu falei, né, que a gente faz direto, e passa para o outro lado. Então, ele passa daqui para cá e daqui para cá. E aí, você tem uma ativação mais simétrica,
mas também ele não é tão potente, então depende. Só que tudo isso depende do que o neurocirurgião vê na hora da intervenção, tá? Eles são os maiores responsáveis por isso e por essa análise. Outra coisa que pode acontecer é você fazer uma cirurgia em que pega um pedaço de músculo da perna e coloca aqui também para ajudar a ter essa contração. Também é outra possibilidade, tá bom? Vamos lá. Como saber o grau da lesão? Leila, é assim. O grau da lesão depende do tempo de recuperação ou de início de recuperação dos movimentos. Tempo de recuperação não, tempo de início da recuperação dos movimentos. Se você teve uma lesão, ficou com o rosto totalmente paralisado e ele teve um começo de movimento com 15 dias, uma lesão é menor. Se o comecinho mesmo foi com 1 mês, uma lesão já é mais moderada. Com 2 meses, ele é uma moderadamente severa, porque 2 meses demorou para que começasse o processo de passar algum sinal. 3 meses, aí é uma lesão bem severa. Ou, infelizmente, quando não há retorno nenhum, a lesão é uma lesão completa, sem retorno, né? Então, o grau de lesão depende do tempo que demora para aparecer os movimentos, porque o tempo que demora para aparecer os movimentos depende do quanto aconteceu o processo de degeneração e regeneração, que é a história da casa que eu falei. Quanto menos tempo, menor a lesão, tá bom? Tenho 5 anos de paralisia facial com muita cincinesia. Ainda dá para tratar? Sem dúvida, Eliane, sem dúvida dá para tratar. Uma das coisas que a gente mais vê aqui são pacientes que têm uma cincinesia bem importante e faz o tratamento e a gente consegue descer 2 níveis ali na cincinesia às vezes. Então, sim, dá sim para tratar e melhorar bastante, tá? Muito bem, muito bem. Muito obrigada a vocês pela live de hoje. Semana que vem tem live de análise de movimentos, então eu vejo vocês nos stories e na semana que vem. Beijo!